Você já se perguntou como é, de verdade, uma experiência psicodélica? A maioria das pessoas imagina cenas parecidas com as dos filmes, alucinações absurdas, monstros aparecendo e uma completa perda da realidade. Mas a ciência mostra que, na maioria dos casos, não é isso que acontece. Na verdade, uma experiência psicodélica pode ser muito mais estranha do que qualquer cena de Hollywood. E o mais impressionante é que tudo começa muito antes de qualquer mudança visual. Nos primeiros minutos, o cérebro começa a funcionar de uma maneira incomum. Regiões que normalmente trabalham de forma separada passam a trocar informações intensamente, como se estradas fossem construídas de repente entre cidades que nunca haviam se conectado. Essa reorganização altera a forma como o cérebro interpreta o mundo ao seu redor. É como se a realidade continuasse exatamente igual, mas o filtro que você usa para enxergá-la fosse completamente modificado. É aí que começam as mudanças na percepção. As cores podem parecer mais vivas, as texturas mais profundas e alguns objetos podem dar a impressão de que estão respirando ou se movimentando. Padrões aparecem em superfícies comuns e detalhes antes ignorados passam a chamar atenção. Mas existe um mito muito popular que precisa ser esclarecido. Ao contrário do que muita gente acredita, a maioria das pessoas não vê criaturas inexistentes andando pela sala ou cenas completamente desconectadas da realidade. O cérebro continua recebendo as informações do ambiente. O que muda é a maneira como essas informações são processadas. Mas o aspecto visual é apenas uma pequena parte da experiência. O que realmente intriga os cientistas acontece dentro da própria mente. Em determinadas condições e doses, algumas pessoas relatam algo conhecido como dissolução do ego. É uma sensação em que a identidade parece perder seus limites. O nome, a profissão, os problemas do dia a dia e até a sensação de ser um indivíduo separado podem desaparecer temporariamente. Algumas pessoas descrevem esse momento como uma profunda conexão com tudo ao redor. Outras relatam um medo intenso de estar deixando de existir. Curiosamente, estudos sugerem que esse fenômeno pode estar relacionado à diminuição da atividade da chamada rede de modo padrão, uma rede cerebral envolvida na construção da nossa identidade e dos pensamentos sobre nós mesmos. Ainda assim, essa é uma área em constante pesquisa e os cientistas continuam investigando exatamente como esse processo acontece. Outra mudança impressionante envolve o tempo. Durante uma experiência psicodélica, alguns minutos podem parecer horas, enquanto horas podem parecer apenas alguns instantes. Não é o relógio que muda, é a maneira como o cérebro organiza e percebe a passagem do tempo. Essa alteração faz com que algumas experiências pareçam extremamente longas e intensas, mesmo quando, objetivamente, duraram pouco. E existe um detalhe que muita gente desconhece. A experiência não depende apenas da substância. O estado emocional da pessoa e o ambiente em que ela está exercem um papel enorme. Pesquisadores costumam usar a expressão set and setting para explicar esse fenômeno. O set representa o estado mental, as expectativas e as emoções da pessoa. O setting representa o ambiente físico e social onde a experiência acontece. Esses dois fatores podem influenciar profundamente a forma como ela será vivida. É por isso que estudos científicos utilizam preparação, acompanhamento profissional e ambientes cuidadosamente controlados, algo muito diferente da imagem que costuma circular nas redes sociais. Mas talvez a parte mais surpreendente aconteça depois que a experiência termina. Muitas pessoas relatam mudanças duradouras na maneira como enxergam a própria vida, os relacionamentos e até seus valores pessoais. Outras, porém, descrevem experiências difíceis ou emocionalmente desafiadoras. É justamente por isso que os pesquisadores evitam tratar os psicodélicos como soluções milagrosas. Eles estudam tanto os possíveis benefícios quanto os riscos, sempre em contextos clínicos controlados. No fim das contas, talvez a maior descoberta seja esta: psicodélicos não criam um universo paralelo. Eles alteram a forma como o cérebro constrói a realidade que você já percebe todos os dias. E compreender como algumas moléculas conseguem modificar algo tão fundamental quanto a consciência pode ajudar os cientistas a entender não apenas os psicodélicos,
mas também a própria natureza da mente humana. Talvez a pergunta mais interessante nunca tenha sido: o que uma pessoa vê durante uma experiência psicodélica? Mas sim, o que essa experiência revela sobre o funcionamento do cérebro. E essa é uma resposta que a ciência ainda está tentando descobrir.